nós estamos aqui no nosso terceiro encontro do teologando.com e ainda dando continuidade ao nosso curso de método de estudo bíblico ou como estudar a Bíblia sozinhos. E aí a gente tem aprendido aí ao longo dessas 3 semanas, né, como aplicar alguns métodos de estudo bíblico para facilitar o nosso estudo e uma melhor compreensão da palavra de Deus. Então, nós estamos hoje no nosso terceiro encontro, nós já vimos até aqui o método devocional, que é estudar aí um versículo só. Na semana passada nós passamos aí uma porção maior, um texto maior das Escrituras, para que a gente consiga fazer algumas perguntas para o texto, que vai facilitar o nosso entendimento. E hoje a gente vai corrigir, e no final a gente vai estar aprendendo também como estudar um capítulo específico da Bíblia. Eu quero começar a nossa aula orando, quero aproveitar e pedir oração pela Eliane. Ela falou agora conosco um pouquinho antes do início das aulas, que ela está hospitalizada para fazer uma cirurgia. Então, estejamos orando pela sua saúde, pelo seu rápido restabelecimento, que o Senhor possa estar cuidando dela. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta tarde nós nos rendemos diante da Tua presença para glorificar o Teu nome, para te pedir de uma maneira muito especial. Recebe, Senhor, nessa tarde o nosso culto e a nossa adoração. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Permita-nos, Senhor, uma maior compreensão da Tua palavra, porque o desejo do nosso coração é te conhecer e te servir melhor. Queremos, de uma maneira muito especial, colocar a vida de cada servo teu, individualmente nas tuas santas mãos, pedindo que o Senhor derrame sobre a vida de cada um, Senhor, bênçãos sem medidas. Quero te pedir pela vida especialmente da Eliane, que se encontra naquele leito de hospital, para ser submetida a uma cirurgia, que o Senhor possa estar usando médicos, remédios, enfermeiros, toda a equipe médica como instrumento nas tuas santas mãos. Guarda e protege a tua serva, dá a paz que excede todo entendimento e que a sua confiança esteja repousada em ti. Te pedimos por isso, não porque merecemos, mas no nome vivo e santo de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. A gente tem feito aí nas nossas aulas, eu tive a intenção de dar esse curso para vocês e não de passar totalmente toda a teoria, mas à medida que a gente tem os nossos encontros, a gente está falando aí sobre alguns conselhos práticos que nos ajudam a estudar a Bíblia sozinho. E a cada sábado nós aprendemos um método diferente aí. Então, hoje, os conselhos que eu separei hoje com relação... Semana passada a gente viu questões dos abismos que existem, o abismo temporal, o abismo cultural e o abismo idiomático, que podem ser entendidos como barreiras que nós precisamos ultrapassar para entender o texto bíblico. Falamos também sobre alguns princípios hermenêuticos, a Bíblia explica-se a si mesmo, texto fora de contexto serve para pretexto, e hoje a gente vai ampliar esse entendimento. Hoje eu separei aqui, só para a gente entender, algumas doutrinas que são intimamente relacionadas ao estudo bíblico. Na semana passada, nós vimos as disciplinas do seminário que se ocupam para o estudo e a interpretação da Bíblia, que é a hermenêutica e a exegese. Agora eu queria pontuar para vocês as doutrinas que são relacionadas ao estudo bíblico. Nós temos aí a doutrina da revelação bíblica, e a palavra revelação, ela significa literalmente tirar o véu. Então, o que seria essa doutrina? Foi a atividade sobrenatural do Espírito Santo ao revelar a palavra de Deus aos escritores. Então, ele agiu sobrenaturalmente e tirou o véu, desvendou, revelou a verdade. É esse o entendimento. Outra doutrina que está direcionada ou relacionada ao estudo bíblico é a doutrina da inspiração. Os autores bíblicos, ao serem revelados, eles também foram usados de forma sobrenatural pelo Espírito Santo para serem inspirados para escrever a verdade de Deus. Então, aí, esse inspirado aí, a Bíblia vai dizer que toda a Escritura é inspirada e nenhum só dos seus preceitos foram escritos
por vontade meramente humana, embora, mesmo inspirados esses homens, Deus não tirou dele as suas habilidades naturais, muito pelo contrário, Deus usa as suas habilidades naturais para que eles escrevessem o seu texto sagrado. E nós temos também a doutrina da iluminação. O que é a doutrina da iluminação? Ela é o ministério do Espírito Santo que esclarece as verdades reveladas da Bíblia. Eu até coloquei uma imagem aí do lado com uma frase que eu gosto muito, que diz: a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. E para a gente entender esse livro, nós precisamos aí da assessoria do Espírito Santo em nossos corações. E aqui até pontua algumas atitudes que devemos ter para que o Espírito Santo ilumine as Escrituras. Então, o que é a iluminação? É basicamente aquele texto que pode ser que já tenha acontecido com você, que você lê muitas vezes, mas você não consegue chegar à compreensão dele, até que um dia aquela verdade, ela como se ela saltasse das páginas da Bíblia. Então, você teve o seu entendimento iluminado, esclarecido. A palavra já diz, é trazer luz ao entendimento. E algumas atitudes ajudam para que essa iluminação aconteça. Primeiro, uma postura de humildade na hora de estudar a Bíblia, de que nós não sabemos e necessitamos do auxílio do Espírito Santo para nos esclarecer. Então, aí, talvez você orar antes de estudar, para pedir esse auxílio do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo também sonde os nossos corações, na intenção de que se houver alguma barreira, algum obstáculo, algum pecado, né, que ele possa nos revelar e que possamos assim confessar. E pedir a Deus também um coração receptivo à sua palavra, assim tal como Jesus falou na parábola da semente, né, da semeadura, do semeador, existem diversos tipos de coração. E a semente cai e às vezes ela não floresce porque ela não encontra ali um terreno fértil. Então, pedindo ao Senhor que nos dê esse coração receptivo à sua palavra. Até porque a gente parte do princípio de que nós vamos ser sempre opostos à palavra, porque o nosso coração ele é corrupto. Então, ele muitas vezes, a palavra vai confrontar e a gente vai tentar, de um jeito ou de outro, se esvair daquela responsabilidade. Então, pedir ao Senhor um coração receptivo e uma atitude obediente. Voltando àqueles princípios hermenêuticos da semana passada, só para a gente relembrar aí, texto fora de contexto, ele serve para pretexto, ou alguns vão dizer, desculpa para pretexto. E aí, deixa eu citar um exemplo. Às vezes você pega um versículo fora do contexto, um versículo solto, e você não entende em que contexto Deus escreveu aquilo, né? Em que contexto o autor bíblico trouxe aquela verdade. E aí você pode fazer uma interpretação equivocada desse texto. E o que seria o contexto? Você tem que procurar na Bíblia, exercitar a sua mente para que você entenda onde começa o que a gente chama de perícope, ou o texto bíblico, aonde começa essa narrativa e aonde se encerra. Esse é o contexto no qual aquele texto foi escrito. Eu vou passar um exercício no final e vou sugerir para vocês João capítulo 14. Do capítulo 14 de João, tem um versículo que é muito conhecido, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em que contexto o Senhor Jesus conta isso? É porque eles pedem ali que Jesus mostre-lhe o caminho. Qual é o caminho para chegar ao Pai? E aí Jesus responde: eu sou o caminho. Um outro princípio hermenêutico que a gente já tratou é que a Bíblia se explica a si mesmo. Então, tem alguma dúvida na Bíblia, você procure outros textos que digam a mesma verdade, que vai ajudar você a esclarecer. Todo e qualquer estudo, ele deve ser aplicado à nossa própria vida primeiro, tá? Ao invés de aplicarmos na vida do outro. A aplicação, Deus primeiro fala conosco, para depois falar com o outro. E um outro princípio que a gente acabou não falando semana passada é com relação à interpretação literal. A gente precisa entender, se a Bíblia fala casa, a gente precisa primeiro entender a interpretação literal.
Então, ela está querendo dizer casa, a não ser que o tipo de literatura ali seja uma figura de linguagem. Deixa eu usar um exemplo para vocês. O salmista vai dizer: e à noite fiz nadar o meu leito. Será que ele estava falando no sentido literal ou no sentido figurativo? A gente entende, então, que ali é uma poesia. Então, ele não estava falando literalmente. Ele não levou o leito dele para uma lagoa e fez o leito dele nadar. Não foi isso. Ele estava querendo dizer, de forma poética, que ele chorou a noite toda. Tá? Então, é necessário que o princípio hermenêutico se aplique. A gente sempre interprete literalmente, a não ser que o escritor bíblico esteja usando alguma figura de linguagem. Aí sim a gente vai poder fazer a interpretação alegórica, que seria aí, existe um sentido por trás daquela palavra dita. E a outro princípio que é muito importante é a interpretação histórica. É necessário entender o texto bíblico dentro da sua história, dentro do seu contexto histórico. Fora dele, vai ser difícil a gente compreender. Então, a gente precisa entender o contexto histórico e fazer essa interpretação histórica para entender o texto na sua originalidade. Eu coloquei aqui algumas atitudes que podem gerar interpretações erradas. Primeiro, a aceitação de uma explicação sem investigação. E eu queria citar aqui o exemplo dos crentes de Bereia. Diz que quando Paulo chegou a uma cidade chamada Bereia, ele disse que, à medida que ele falava, aqueles crentes iam no texto sagrado conferir se o que Paulo estava falando era de fato verdade. E aí Paulo vai dizer que os crentes de Bereia foram os mais excelentes, porque eles investigaram a verdade. Essa postura tem sempre que estar em nós. Por quê? Nós somos passivos de errar. Todo e qualquer pregador da palavra, embora ele tenha muito estudo, a gente não está isento de errar. Por isso que é necessário fazer uma investigação. Eu teria aqui muitos exemplos para compartilhar de interpretações equivocadas, mas o nosso tempo não nos ajuda. Então, só para você ter essa ideia, é necessário fazer uma investigação e não aceitar de pronta mão. A Flávia falou isso, o pastor Rússio Chat falou isso, seja o Hernando Dias Lopes, seja lá quem for, é necessário que você faça uma investigação. Alguma coisa soou mal, opa, eu vou ver se o texto sagrado de fato diz isso. Influência de programas e livros evangélicos. Nem tudo que se diz evangélico é de fato evangélico ou tem comprometimento com Deus. É necessário aí fazer uma apuração se aquele homem ou mulher é de fato um servo de Deus, se tem comprometido com a palavra, com a verdade da palavra, com o próprio Deus, para que você possa ali confiar nos seus ensinos. Colocação, essa aqui é fundamental, gente. Colocação da experiência pessoal acima das escrituras. Nós devemos avaliar a nossa experiência pessoal à luz das escrituras e não o contrário, querer forçar as escrituras sagradas para que ela prove uma determinada experiência pessoal. Isso não cabe para cristão nenhum. Então, as nossas experiências, elas têm que ser sempre avaliadas à luz das escrituras. Falta de conhecimento do contexto histórico-cultural. Foi o que eu acabei de falar lá do princípio hermenêutico. Deixa eu usar um exemplo. Jesus sempre ia para o monte para orar. Por que Jesus ia para o monte? Quem está fazendo geografia na aula anterior entende isso, porque a região da Palestina era uma região rodeada de montanhas. Então, o único local onde Jesus estava a sós era o monte. Por isso que ele usou o monte. Talvez se ele estivesse numa região de vale, ele ia usar o vale. Mas ele usou ali os montes, a geografia da época. Falta de conhecimento e aplicação das regras de interpretação. É exatamente isso que vocês estão fazendo. Vocês estão aprendendo e buscando aplicar essas regras de interpretação para que você possa entender melhor o texto. Uma outra questão é a falta de conhecimento da revelação progressiva de Deus. Deus, ele se revelou na história de forma progressiva. E isso ainda acontece nos dias de hoje. A gente estuda na palavra que Deus é bom, Deus é amor,
mas a gente só vai provar da bondade de Deus e do amor de Deus quando nós tivermos uma experiência pessoal com Ele. Então, a revelação ainda continua sendo progressiva. E outro problema que pode gerar alguma interpretação errada é a falta de investimento em material de pesquisa. A gente vai ver no texto que a gente deixou para a semana passada, por exemplo, que a gente vai ter aí alguns aspectos culturais, raciais, aspectos geográficos, que eu só sei por quê? Porque eu estudei, eu fiz uma pesquisa. Então, a gente, hoje, uma boa Bíblia de estudo, ela ajuda bastante, porque ela tem todas essas ferramentas e esses recursos para auxiliarem o nosso estudo. E aí vamos corrigir o nosso trabalhinho da semana passada. Não sei quantos fizeram, pelo menos 2 durante a semana tiraram algumas dúvidas comigo, né? Mas se você fez ou se você não fez, se você fez, aí é uma oportunidade de você corrigir e ver aí o que você acertou. E se você não fez, é uma oportunidade também de você ver o quanto é fácil. Na semana passada, eu apresentei para vocês o que a gente chama de código-chave, que é um código que ajuda na observação do texto. Que código é esse? É o QQOPC, que são perguntas que você faz ao texto que ajuda você a entender. Então, o texto que eu dei para vocês é um texto muito conhecido, que é o texto de João 4, do versículo 1 ao 30. E aí eu queria dar oportunidade para vocês, se alguém fez aí, para você estar compartilhando, né, a sua experiência. Então, vamos lá. Quem aparece nesse texto? Quem são os personagens envolvidos nesse texto? Quem é aí o corajoso, o voluntário que vai compartilhar aí? Jesus Cristo e a mulher samaritana. Jesus Cristo e a mulher samaritana. Jesus aparece em que versículo, Fábio? 6. E a mulher samaritana? 7. Existe mais algum personagem nessa história? Os discípulos. Os discípulos, Gustavo. Aparece em qual versículo? 27. 27. Mas e Jacó e José? O texto fala de Jacó e José, não fala? Sim. Sim. Os construtores do poço. Isso aí. Na verdade, o poço construído por Jacó na eira de José, né? numa porção de terra que Jacó havia dado a José. Mas eles estão fazendo parte dessa narrativa? Essa é a pergunta. Não, eles são apenas citados. Isso mesmo, eles só foram citados. Viu como é que o nosso cérebro está sendo exercitado para descobrir esses detalhes? Se a gente não para pensar, parece que o texto está falando de Jacó, José, os maridos das mulheres, e não está falando essas pessoas só estão sendo citadas. Elas não estão fazendo parte daquela narrativa. Aqui, nesse primeiro ponto, nós podemos destacar aspecto social e racial. Por quê? Jesus, ele era um homem judeu que estava falando com uma mulher que era samaritana. Então, tem um problema nessa questão aí que precisa ser desvendado. Por que a mulher, quando Jesus se dirige para ela, ela se espanta? Ela diz, como pode, sendo tu homem judeu, ela faz questão de enfatizar, falar comigo que sou mulher e samaritana. Alguém saberia me responder? Porque naquela época os judeus não falavam com os samaritanos, tinha uma história assim. Mais então, aí tem uma questão racial. Judeu não falava com samaritano, tá? E mais o quê? Existe a questão social agora, que é o quê? É porque eles eram considerados impuros, né? Também eram considerados impuros. E também porque Jesus era um homem e a mulher uma mulher, né? Óbvio. É porque a Bíblia não fala o nome dela. Ela era uma mulher. Homem falava com a mulher se ela não estivesse junto com o marido? Não. Não falava. Então, a gente tem aqui uma questão social, racial e cultural. A gente precisa entender por quê.
Hoje é muito normal um homem e uma mulher, se dirigir a uma mulher no ambiente público da igreja. Nenhum escândalo isso causa, mas naquele momento esse era um escândalo. Jesus estava quebrando alguns paradigmas. Por isso que o texto é tão profundo. Vamos lá. Quando isso aconteceu? Quem ia falar? Perdão. Não, é porque isso aí é um exemplo deixado também por Jesus para os dias de hoje do preconceito, né? Sem dúvida. Jesus estava quebrando todos os preconceitos. Isso aí. O texto nos diz a hora, o dia que ele estava acontecendo? Era por volta de meio-dia, não é? Então, né? Ele fala o dia? Dia eu não encontrei, não. Dia não. Alguém achou aí o dia que isso estava acontecendo? João não fala, ele não fala o dia. Mas ele não fala meio-dia, ele fala a hora sexta. A hora sexta. Como é que eu sei que essa hora sexta era por volta do meio-dia? É por causa do sol já muito quente, o pessoal já não estava ali presente ao poço, onde ela poderia chegar, né? Mais à vontade. Então, nós contamos o nosso dia com um período de 24 horas. Não é assim que a gente conta o dia? Está dentro da nossa cultura. Nós contamos o dia como 24 horas. Então, 1 hora é 1 hora, 2 horas é 2 horas e sucessivamente. O judeu não. O judeu, naquele tempo, ele marcava o dia com 4 períodos de 6 horas, sendo que às 6 horas da manhã é a primeira hora e ao meio-dia a hora sexta. Viu aí? Então, às 6 horas da manhã era a primeira hora e ao meio-dia a hora sexta. Você vai ver esse aspecto também lá na parábola dos trabalhadores. Lembra que o dono da seara sai à primeira hora da manhã e chama trabalhadores. Depois ele sai à 6ª hora e depois ele sai à 9ª hora. A 9ª hora seria que horas do nosso horário, do nosso relógio? É quando encerra o texto. 5 horas, mais ou menos, isso? Não, ó, conta aí, meio-dia à 6ª hora. Então, 1 da tarde é a 7ª hora. Às 3 horas. Isso aí, por volta das 3 horas da tarde. Então, como é que você entende isso? Você tem que entender esse aspecto cultural. O judeu separava o dia em 4 períodos de 6 horas. Por isso que ele fala a primeira, a 6ª, a 9ª hora, tá? Então, só para você entender, isso é um aspecto cultural. Você só sabe se você fizer a pesquisa. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa aqui. Em qualquer cultura, meio-dia, uma boa dona de casa está fazendo o quê? Almoço. Almoço? Servindo quem? Servindo almoço. Família. Servindo a família, os filhos, o marido. Por que será que essa mulher estava meio-dia buscando água? Será que naquele tempo ali que ela buscava água, será que as mulheres não iam logo nas primeiras horas da manhã para ter água para cozinhar, lavar roupa, fazer comida, né? Será que não era esse o hábito? Mas ela não podia se apresentar, né? Porque ela era uma mulher de vida não correta, né? Muito bem, ela era uma mulher que possivelmente era discriminada pela sua condução de vida. E a gente vai entender isso lá na frente, porque Jesus vai falar para ela o quê? Chama o teu marido. E ela responde o quê? Não tenho marido. Não tenho marido. E aí Jesus diz assim, disseste bem, porque já tiveste 4 e o que agora tem não é seu marido. Significa dizer que ela era uma amante, tá? Então, é só para a gente entender esses aspectos da cultura aí. Oi, quem me chamou? Oi. Ele não falou que ela já tinha tido 5, e esse que estava com ela também ainda não era marido dela, que ela mesmo confessou, né? Isso, é 5? Desculpa, eu errei aí na quantidade, perdão. É isso aí. O casamento perfeito dela foi sendo o número 7, que é o número, né, que foi a aliança que ela fez com Deus. Verdade, isso aí. Onde isso aconteceu? Aonde se deu essa narrativa? O texto fala? Fala. Sim. Qual a cidade? Em Samaria. Não, essa era a região. A cidade era outra. Sicar. Cidade de Sicar, que ficava em Samaria. Ele é mais específico quanto ao local geográfico? Judéia?
Não, o João, quando escreve João 4, ele é mais específico quanto à questão do aspecto geográfico. Ele situa os personagens em algum local específico? Foi na E o poço está conhecido, né? de Jacó desceu, né? Isso, junto ao poço de Jacó. Então, por que o poço de Jacó era tão importante? Eu estou falando de uma região desértica, e aí todo poço que dava água era algo que era fantástico, porque ele estava ali sustentando aquela comunidade com água. Então, todo mundo sabia onde era o poço de Jacó, que Jacó havia construído. E aqui nós temos a questão do aspecto geográfico. Por quê? O texto vai dizer que o Senhor Jesus ele estava indo para a Galileia. E ele enfatiza para os discípulos que era necessário passar em Samaria. Olha só o slide que eu botei para vocês na sequência. Só para vocês entenderem isso. Olha a região da Palestina no tempo de Jesus. Ela era dividida em 5 regiões. Se você olhar aqui embaixo, tem a Judeia, ao centro ali tem Samaria, e lá no alto tem a Galileia. Se você olha para o mapa e fala assim, Jesus fala para os discípulos, é necessário passar por Samaria, o texto logo no início vai dizer que ele está indo para a Galileia. Será que é óbvio que ele tinha que passar por Samaria? Sim. Olha o mapa aí. Só se... Fala, pode falar. Eu estava conversando com a minha irmã, eu falei bem assim, já era plano de Deus, né, que Jesus passasse por ali. Porque é uma coisa interessante, né? Dentro do estudo. Porque falou que era necessário que tivesse que passar ali, e ele sentou no poço, e a mulher aparece. Verdade. Era caminho também. Isso. Era caminho, mas, entendeu? Mas é uma coisa que ele ia para um outro rumo, ele ia para um rumo que tinha que passar por ali primeiro. Então, mas olha só, ainda que geograficamente a palavra de Jesus era óbvia, que para ir para Galileia era necessário passar por Samaria, o judeu não fazia essa viagem. O que o judeu fazia? Ele atravessava o Rio Jordão, que é essa linhazinha azul que está aí no meio do mapa, e circuncidava a Pérea, passando por Decápolis para chegar a Galileia. Por quê? O risco de hostilidade para passar nessa região era muito acirrado. Então, o judeu não fazia essa viagem. Ele não pegava o caminho da Samaria. Ele circuncidava, passava o Jordão, chegava na região da Pérea, ia pela Decápolis até chegar a Galileia. Então, não era tão óbvio assim. Óbvio geograficamente, porque entre a Judéia e a Galileia está a Samaria. Aí entra o que a irmã Marisa falou, era propósito de Deus. Aquele necessário ali não era só questões geográficas. Havia um propósito de levar o evangelho até os samaritanos. E eu nem passei o restante dos versículos, mas quando você chega no final aí, vai dizer que aquela mulher vai até a cidade, chama os homens da cidade e Jesus permanece ali 4 dias. E aqueles homens chegam, sabe a que conclusão? Não pelo que você tem falado, mas porque temos visto e ouvido. Este, de fato, é o Salvador do mundo. Então, Jesus ganha aquela comunidade. Oi? Ela fez um PGM. Fez um PGM. Olha, esse não era pequeno grupo, não. Esse era um grande grupo, né? Então, mas por isso que eu digo, era propósito de Deus para que aquelas pessoas consideradas imundas conhecessem a Jesus. Conhecesse a Jesus, verdade. Os judeus com os samaritanos. Aí vem a pergunta, o porquê. O porquê que isso aconteceu? Aí, para você entender por que isso aconteceu, você tem que voltar um pouquinho. Logo nos primeiros capítulos de João, João vai dizer, isso o apóstolo, que João Batista havia sido decapitado. Lembra disso? A filha lá, a sobrinha lá, pede a cabeça de João Batista na bandeja. Não sei se você lembra dessa história. E João Batista, ele condena o pecado do imperador com a cunhada. E a cunhada fica com raiva e incentiva a filha
a pedir a cabeça de João Batista. Aí começa, João Batista já estava morto, começa a haver um murmúrio de que Jesus batizava mais do que João. E não era tempo ainda de Jesus ser entregue, né? Essa hostilidade ainda estava muito cedo para acontecer. Então, Jesus resolve sair da Judéia, que era o foco. A Judéia está aqui embaixo, ó. Da Judéia tem Jerusalém, o templo, os religiosos da época, e ele resolve sair da Judéia e ir para Galileia, para poder, naquele momento, ele não ser entregue, porque ainda não era tempo, tá? Então, por que isso aconteceu? Foi por esse motivo. Então, Jesus foi necessário sair da Judéia e ir para a Galileia. E eu botei aqui, né? Errei. Necessário era passar pela Samaria, não pela Galileia. O como, você vai contar a história com as suas próprias palavras. Como é que foi isso? Como isso aconteceu? E, no final, você vai fazer a aplicação pessoal. E é justamente sobre isso que eu quero encerrar nosso encontro de hoje. O que é a aplicação pessoal? É você extrair dessa história lições que você vai aplicar à sua própria vida. E assim como lá naquele método existem perguntas, existem algumas perguntas que você pode fazer para a aplicação pessoal. Que seriam elas? Existe nessa história algum exemplo a ser seguido? Existe nessa história, nesse texto que eu estou lendo, algum pecado a evitar? Existe nele alguma promessa a se reivindicar? Existe alguma oração para repetir? Ou um mandamento a obedecer? Existe alguma condição a se atender? Um versículo para ser memorizado? Um erro que pode ser notado? Ou um desafio a enfrentar? Aí vem uma pergunta que talvez se aplique ao texto da mulher samaritana. Existe algum novo pensamento sobre Deus, Pai, Filho ou Espírito Santo? Jesus faz naquele diálogo uma revelação fantástica, porque ele diz para a mulher assim, ó, chegará o tempo, porque ela pergunta, né, onde é o lugar certo da adoração? E ele vai dizer assim, chegará o tempo em que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, porque importa que os que o adorem, que adorem a Deus, o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Mas Jesus enfatiza uma verdade, ele fala assim, ó, eles adoram o que conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Então, você vai ver aí que houve aí uma revelação, um pensamento novo a respeito de Deus. A adoração, ela foi transformada. A adoração, ela deixou de ser cultual para ser uma adoração em espírito e em verdade, tá? Nesse caso específico da mulher samaritana. Eu vou passar para vocês 2 exercícios. O primeiro é um que você vai aprender aí a fazer essas perguntas. Então, eu vou dar aí uma lista com 5 textos e vocês vão responder se é um princípio, se é um pecado, se é um mandamento, se é um exemplo, se é uma oração. Então, você vai aprender a destacar aí. E o outro exercício, que é o que a gente vai corrigir no próximo encontro, é analisar um capítulo. Então, eu sugeri 3 capítulos aqui. O capítulo 14 do Evangelho de João, o capítulo 15 e o capítulo 16. Flávia, eu preciso fazer de tudo? Se você quiser, senão você vai escolher um. E aí você vai tentar responder essas perguntas aí, tá? Então, você vai ver aí qual é o principal assunto do capítulo, quem são as pessoas envolvidas, principais pessoas. Então, lembra, o que a gente exercitou agora no texto da mulher samaritana, você vai novamente exercitar aqui. O que é o que o trecho diz a respeito de Cristo? Qual seria, dentro desse capítulo, o versículo-chave, o versículo principal? Qual é a lição que eu aprendi? Qual é a lição central do texto? E quais são as principais promessas ou os principais mandamentos? Deixa eu só explicar uma coisa. Não necessariamente você vai encontrar resposta para todas as questões. Você só vai responder se você encontrar lá, tá bom? Então, que erro eu devo evitar? Qual exemplo Jesus apresenta? Você vai ver lá no Evangelho, capítulo 14, no 15, no 16,
No 15, por exemplo, Jesus usa exemplo de uma árvore, uma videira. Então, você já vai usar aqui. E o que há neste capítulo que eu mais preciso aplicar à minha vida? Viu que a aplicação está presente em todos os métodos de estudo bíblico. Tá bom, gente? Falta menos de um minuto para a nossa conexão cair. Aqueles que, por acaso, entraram agora, não se preocupe, que na sequência eu vou colocar esses slides, vou colocar os 2 exercícios e o vídeo de hoje, tá bom, gente? Deus os abençoe. Qualquer coisa é só me chamar aí no privado, tá bom? A paz.